sem imagem. Bora. Galera, vocês lembram da mutação de FR? Gente, vocês lembram que... Vamos lá. Você já foi. Câncer de pulmão. Quais são os dois principais subtipos? Pequena célula. Qual que é o mais indiferenciado? Pequena célula. Indiferenciado é diferente de bem diferenciado. Vocês estão na faculdade, vocês são indiferenciados. Vocês vão passar na residência clínica médica e começam a se diferenciar em clínico geral. Depois vocês se diferenciam com o logista clínico. Depois morre. Vamos lá. Então, a gente tem esses dois subtipos clássicos, né? Os bem diferenciados, porque a hora que eu chegar lá para olhar, nos bem diferenciados eu vou ver glândula, olha lá, vou ver glândula. No escamoso eu vou ver queratina, certo? Então tem estrutura tecidual preservada. Então o tecido ali está preservado. Agora, em pequenas células, parece um linfoma, está tudo destruído de célula pequena, redonda e azul. Né? Então, a gente chama isso de tumores indiferenciados, porque você tem uma disposição meio anárquica, você não consegue ver glândulas, você só consegue ver tumor. Né? Então, esse é o tumor indiferenciado. Você acha que o índice proliferativo dele é alto ou baixo? Alto. Né? Em geral, eles são diagnosticados metastáticos ou iniciais? Metastáticos, 70% dos casos. E quando eu quero defini-los na imunistoquímica, porque é esquisito, não dá para saber se é linfoma, se é um tumor de Ewing, eu preciso fazer imunistoquímica. Qual é a característica da imunistoquímica que os define? Padrão neuroendócrino, lembra? Sinaprofisina e cromogramina positiva. Tá? Isso cai direto em prova de residência. Tem lá, de pulmão, sinaprofisina e cromogramina, o que é isso? Pequenas células. Tá? Por quê? Teve uma desdiferenciação neuroendócrina no tumor. Beleza? Então a gente tem aí dois principais subtipos, os de pequenas e não pequenas. Dentro dos não pequenas, qual que é o mais frequente? Adenocarcinoma, seguido pelo SEC. Antes era diferente, lembra? Antes o SEC era mais frequente. Mas entrou o filtro do cigarro, a fumaça começou a ir para os bronquíolos terminais e aumentou o número de adenocarcinomas, lembra? Top. Então, quais dos cânceres de pulmão estão mais relacionados aos pacientes não tabagistas? Qual o subtipo? Adenocarcinoma. Em geral, esses pacientes não tabagistas, eles vão ter uma mutação driver, ou seja, dentro daquela instabilidade que gera o tumor, alguns tumores têm uma dependência de uma via nesse processo carcinogênico. E no caso desses pacientes com adenocarcinoma, cerca de 25% dos casos no Brasil tem uma mutação no receptor EGFR, receptor fator de crescimento epidermal. Sabe que as células se comunicam através de fatores de crescimento e fatores inibitórios. Isso vai ser feito através de receptores de superfície, certo? Esses receptores podem estar ligados de forma constitutiva, ou seja, eles não precisam de ligantes para estimular a proliferação da célula. Isso acontece quando este domínio, que é o domínio tirosinoquinase, ele já está alterado por uma mutação, e uma mutação somática, mutação que aconteceu ao acaso, tá? E aí essa mutação ocorre, e aí a conformação do domínio tirosinoquinase muda, e faz com que fique sempre aberto para a ligação do ATP e fosforilação das moléculas subsequentes. Então, quando eu tenho um EGFR mutado, eu tenho uma ligação constitutiva do receptor, e aí isso vira um drive de crescimento desses tumores. Quando eu bloqueio esse sítio de ATP com inibidores de tirosinoquinase, essa célula perde seu principal fator estimulador. Então elas começam a entrar em apoptose.
Tá? Quando você vê qual que é a taxa de resposta de quimioterapia para um paciente com uma mutação adenocarcinoma, com mutação GFR fazendo químio, quanto que ele consegue taxa de resposta? 15, 20%. Qual que é a sobrevida mais ou menos? 6, 8 meses. Tá? Quando eu uso um TKI, um inibidor de glicosinase, a taxa de resposta chegou a 85% e boa parte dos pacientes tem mais de 3 anos, o que é quase impossível nesse cenário com quimioterapia. Então, cada vez mais a gente tem procurado essas mutações drivers em câncer de pulmão, porque elas são um tratamento muito mais alvo direcionado do que a quimioterapia. Beleza? Então, quando eu penso em pacientes com câncer de pulmão não relacionados ao cigarro, eu penso em adenocarcinoma. Qual é a principal mutação driver em câncer de pulmão? Adenocarcinoma, mutação EGFR. Tem ALK, tem ROS1, tem BRAF, a cacetada, mas vocês vão saber para a prova é EGFR e ALK. Quais são os principais sítios de metástase de câncer de pulmão? Fígado, osso, cérebro e adrenais. Né? Então, já há uma comunicação entre o tumor primário e a meta para onde ele vai. Tá? A gente já tem vários estudos documentando essa característica de que o tumor ele já vai selecionando o microambiente celular, o microambiente tumoral para poder sobreviver. Ele meio que consegue modelar o microambiente tumoral para que ele sobreviva. Tá? Então, os órgãos tem maior chance de o sangue ficar acumulado ali, tipo fígado, pulmão, né? Osso, por causa dos capilares sanguíneos da trabéculas ósseas, a gente vai produzir sangue, né? Então, é ali que acaba ficando presas as metástases. Por isso que sempre vai ter fígado, sempre vai ter osso e sempre vai ter pulmão. Tá? Mas alguns tumores se comunicam com lugares diferentes. O caso do pulmão é adrenal, porque você não vê câncer de outros lugares dando meta-adrenal. Mas quando você vê uma meta-adrenal, olha para o pulmão que deve ter o primário lá. Tá? Isso é muito comum. Então é certo o tropismo do câncer de pulmão pela adrenal como sítio de metástase. Agora, fígado, osso e cérebro e pulmão são sítios frequentes para vários tumores, porque é um lugar que tem uma congestão muito grande e as metástases acabam ficando por lá também. Beleza? Então, 80% a 85%, pequena célula, já falamos. Como é que eu estadio o câncer de pulmão, né? Então, os laboratórios, por que eu vou pedir aí fosfatase alcalina e cálcio? Pensando em meta óssea, né? Posso aumentar a fosfatase alcalina e cálcio cérebro, posso fazer uma hipercalcemia maligna no SEC, certo? Para isso eu tenho que fazer exames laboratoriais. Então, eu vou ter que fazer eletrólitos, principalmente cálcio, pensando na metástase óssea, tá? Enzimas transaminases e bilirrubinas, porque meta hepática, né? Todos os já sabem, DHL, ele é um marcador de anaerobiose. Então, quando você tem um tumor muito proliferativo, o DHL aumenta, né? Porque ele começa a fazer uma respiração anaeróbica, né? O tumor começa a produzir... É um marcador de glicólise, desidrogenase láctea, como se fosse produzir ácido lático, como se fosse respirar sem oxigênio. Porque o tumor começa a proliferar muito rápido, ele começa a fazer, produzir ATP por uma forma diferente do que nós fazemos, que é a fosforilação oxidativa. O tumor ele tem uma via metabólica preferencial pela glicólise, né? Então, em vez de você gastar mais energia para produzir ATP através de fosforilação oxidativa, você gasta menos energia para produzir ATP, o célula tumoral precisa de muito ATP rápido e gastando menos energia. Então, isso ele faz glicólise. Por exemplo, você na presença de oxigênio, você não faz glicólise, tá? Só na ausência. O tumor chama Warburg, o nome desse efeito. O tumor, mesmo na presença de oxigênio, prefere fazer glicólise, tá? Para poder poupar energia e continuar crescendo. Isso é meio esquisito, mas o DHL acaba sendo produto dessa degradação acelerada do metabolismo do tumor.
tá? E o processor DHL é cada vez mais alto, quanto mais proliferativo é o tumor. Então, é um marcador disso também, que você acaba avaliando isso junto. Se vocês pegarem quem mais marca DHL, são os seminomas e os linfomas, que são os tumores mais proliferativos. Beleza? Então, vamos pedir hemograma, DHL, cálcio hepático, bilirrubina, cálcio, creatinina, tudo tranquilo, né? Laboratório geral. Então, quando eu vou avaliar o estadiamento para tentar entender a extensão da doença, lembra que eu falei para vocês têm que saber, a biologia do tumor é pequenas células, não pequenas. Extensão da doença diagnóstico é um tumor inicial, localmente avançado, metastático, muda bastante para a gente, né? E o performance status do paciente, né? Ele é capaz de receber o tratamento ou não, lembra? Então, onde são os principais sítios de metástase do câncer de pulmão? Fígado, osso, cérebro e adrenal. Você acha que a TC de tórax é importante? Você vai ver o tumor primário, vai ver meta para o próprio pulmão, vai ver derrame pleural, uma coisa que pode acontecer. Abdômen, a gente vai ver o fígado, vai ver adrenal, certo? E uma resto de crânio, idealmente, você pode fazer tombo também, mas o ideal é fazer uma resto, você pega lesões bem pequenas, para avaliar o cérebro. Tá? Então fica muito fácil de se pensar esse estadiamento. Né? Onde são os sítios de metástase? Então é onde que eu tenho que procurar, certo? Então, em geral, a gente faz TC de tórax, abdômen total e ressonância de cérebro. Em câncer de pulmão, o PET-CT tem um papel muito importante. Por quê? Para a gente definir os pacientes que serão ressecáveis em câncer de pulmão, ou seja, podem ser submetidos à cirurgia, esses pacientes eles devem ser até N1, que é quando eu tenho comprometimento de linfonodos hilares e ipsilateral. Eu vou ensinar isso para vocês, né? Tá? Quando o paciente tem linfonodo de cadeia infracarinal envolvida, tá? Que a gente chama de N2, esses pacientes, quando operados, têm o mesmo prognóstico de quem faz rádio isolado, igual conjunto, tá? Então, quando chega em N2, a gente não vai fazer uma corototomia nesse paciente, lobectomia, sempre que eu podia fazer rádio. Então, a gente precisa definir muito bem quem é um paciente N2 e N1. E é um negócio assim, não dá para ver em tomografia. Então, você faz o PET aqui no realce, então, marcou o linfonodo N2. Mesmo assim, eu posso confiar que aquilo é doença? Será que não é uma inflamação que está captando no PET? Então, eu vou precisar fazer uma biópsia daquela região por ecoendoscopia. Faço uma endoscopia, localizo o linfonodo que está marcado pelo PET e faço uma biópsia endoscópica, ou posso fazer até broncoscópica. Vou pelo bronco, localizo com ultrassom onde está e passo a agulha, perfuro e pego um pedacinho. Tá? Ou eu posso fazer uma mediastinoscopia, igual uma endoscopia, só que eu vou entrar no mediastino. Tá? É muito comum feito, sabe? Então, qual que é a real importância do PET aí para a gente em câncer de pulmão? Avaliar os critérios de ressecabilidade. Se o paciente tem linfonodo de cadeia N2, se marcou linfonodo de cadeia N2, você vai ter que fazer a investigação do mediastino. Com o quê? Ecoendoscopia, ecobroncoscopia, ecoendoscopia ou mediastinoscopia. E aí você vai lá, biopsia, deu positivo N2, não opera radioterapia definitiva. Beleza? Então, a gente vai ter uma coisa importante em câncer de pulmão é que nem todo paciente ressecável é operável, tá? Então a gente precisa fazer um estadiamento anatômico para avaliar a ressecção, mas também um estadiamento fisiológico. Pô, será que esse cara que tem um DPOC grave ou de D, se eu fizer uma pneumectomia direita, ele sobrevive? Não, eu não tenho pulmão para sobreviver. Então não adianta só o tumor ser ressecado. Eu peguei uma senhora que é mãe de um médico aqui da cidade, Providência. Ela passou um mês na UTI por causa da biópsia. Fez o pneumotórax, teve que ser entubada, um mês na UTI. Aí chegou para mim, T2N1. Ou seja, passível de cirurgia. 84 anos. Morreu quase numa biópsia. Você acha que eu vou mandar ela para Fiz radioterapia concomitante. Estou fazendo agora, vai ser os 2 últimos ciclos de imunoterapia adjuvante. E a paciente está sem retenção de doença. Ele fez cirurgia.
o submetor pelo menos tem morrido, né? Tá bem na vida fazendo fisioterapia, não sei o quê, super legal. Então a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo para não indicar o tratamento. Talvez seja uma indicação, mas não a capacidade do doente receber. Entenderam agora aqui as medicações do idoso lá? Pô, será que o idoso é fit para receber isso ou não? Ah, mas tem indicação, mas será que ele consegue? É aí que entra nessa classificação se ela consegue ou não. Exato. Ou entra aqui no outro que é do existe se vai fazer efeito ou não. Tá, o existe é para avaliar a resposta ao tratamento. O performance status é para avaliar a capacidade funcional do doente para receber o tratamento que você está fazendo. Só que, mesmo ele fazendo tratamento, o performance status dela não muda lá na tabela, ou é muda. Como assim? Peraí. Tipo assim, lá ela tem tipo, perfil status ruim para fazer cirurgia. Aí mesmo ela fazendo tratamento, o perfil status dela é negativo, né? Sim, ruim, mas é viável para a radioquímica e não viável para a cirurgia. E muitas vezes não é o performance status. Às vezes o performance status do paciente é bom, mas ele infartou há menos de 3 meses. Você vai botar ele para operar? Você entendeu? Tem uma questão de performance e tem uma questão de inoperabilidade. Existe ressecabilidade e existe operabilidade. Por exemplo, o paciente está top, está bem bonitão, tal, 72 anos, só que ele não tem tumor. Você vai lá ver tudo tórax em tonel gigantesco, tá ligado? E aí o cara fez lá o VF1 dele, tá terrível, gol de D, né? E aí você vai tirar um pulmão inteiro desse cara. Eu já vi um paciente que foi feita uma bilobectomia, ele não saiu mais do tubo, ficou na UTI para sempre. Não conseguia mais estudar. Porque não tinha pulmão, não tinha reserva. O paciente era bom, só que o paciente era inoperável. Mas não operar. Tem que ter critério para operar. O paciente tem que conseguir sobreviver depois disso. Não faz sentido. Faz quimio, depois vai fazer a Não, tem assim. Não, quimio-radioterapia, o órgão fica funcionante. A ideia da quimio-radioterapia é você manter o órgão, né? Então você tem um desfecho adequado, né? Uma sobrevida bacana, e você consegue destruir o tumor e manter o órgão lá, né? Essa é a ideia da radioterapia importante. Tudo que estiver proliferando vai sofrer um impacto da rádio, né? Com a quimio vai ficar facilitado. Então, toda aquela região onde está o tumor e os linfonodos em cadeia vão ser destruídos pelo tratamento. Seria paliativo? Não, curativo. Se o tumor está dentro da cadeia linfonodal, está o tumor e o acometimento ganglionar é dentro da cadeia, você pode curar esse doente. E a gente cura bastante. Não pode. Aí esse paciente a gente acaba considerando inoperável. Sendo inoperável, a gente vai para a radioquímio, que é algo tolerável. Se ele tiver critério de ressecabilidade, sim. Eu estou com uma menina de 30 anos com câncer de pulmão. Fez a cirurgia, porque era um tumor ressecável. Aí, no caso dela, vocês vão fazer muito isso. E o tumor tinha 4,5 centímetros, então ela tem indicação de quimioterapia adjuvante. Fiz 4 ciclos de quimioterapia, termino o próximo agora na semana que vem. E aí já estou aguardando o painel molecular para avaliar as mutações. Porque se ela tiver mutação EGFR mutada, que eu acredito que tenha, nessa idade de câncer de pulmão tabagista mulher, já estou imaginando que vai vir. Ela vai receber 3 anos de osimertinib, que é uma medicação direcionada à mutação EGFR, com altas taxas de cura, né? Então, a gente, olha como isso acontece na prática, né? E é uma paciente ressecável, foi operada e vai fazendo tratamentos adjuvantes. Agora, essa outra senhorinha minha que era ressecável, era inoperável, fez radioquímio como tratamento alternativo, era para operar, e está super bem, fez radioquímio em seguida de imunoterapia adjuvante, porque ela não tinha mutação de FR. Conversa de gente grande aqui, gostei. Para cima. A gente vai ter 2 grandes estadiamentos no câncer de pulmão. O de não pequenas células vai seguir o TNM normal.
O de pequenas células vai ser uma coisa meio fácil demais. Se o tumor cabe dentro de um campo de radioterapia, eu vou chamar de doença limitada. Se o tumor não cabe no campo de radioterapia, doença extensa. Qual é o tratamento da doença limitada? Radioquímica. Qual é o tratamento da doença sistêmica? Quimioterapia isolada, quimioterapia paliativa. Né? Claro que hoje a gente adiciona imunoterapia junto com a quimioterapia no cenário paliativo. Tá? Mas o tratamento é com quimio-radioterapia na doença limitada e na doença extensa ou doença avançada, quimioterapia paliativa com a associação de imunoterapia anti-PDL. Beleza? E agora o TNM do câncer de pulmão de não pequenas células. Primeiro, o que eu quero que vocês aprendam? Tá? O tumor ele pode ser T1 até 3 centímetros, T2 de 3 a 5 centímetros, T3 de 5 a 7 centímetros, T4 maior de 7 centímetros. Tranquilo. 3 a 5, 5 a 7, maior de 7. Beleza? T3, 3 a 5, 5 a 7, maior de 7. Mas o tamanho não é tão importante, porque o tumor é tão bravo que às vezes a localização dele, por mais que o tamanho seja pequeno, mas por exemplo, se ele estiver invadindo a parede torácica, ele já é um T3. Quando ele invade a pleura, né, a pleura mediastinal, já é T4, se não me engano. Ó, pericárdio, né, T3, tá certo. T3. Ótimo. Então assim, qualquer invasão de parede torácica e de pleura é T3. T4 é invasão de mediastino e grandes vasos. Invadiu a aorta, veia pulmonar, artéria pulmonar, T4. Então, invadiu o mediastino, T4. Invadiu parede torácica ou pleura, T3. Um tumorzinho, um outro tumorzinho no mesmo lobo, T3. Um tumorzinho com outro tumorzinho em lobos diferentes, T4. Tá? 2 primários em mesmo lobo, T3. 2 primários em lobos do mesmo pulmão, T4. 2 primários com pulmões diferentes, M1, metastático. Tá? Então, 3 a 5, 5 a 7 e 7. Lembrar, T3 é invasão das estruturas da parede torácica, T4 invasão do mediastino. Tá? Aí você vê, ó, grandes vasos, traqueia, tudo que está no mediastino invadido, T4. Se o tumor invade essas regiões, é um tumor T4. Se o tumor invade pleura e parede torácica, ele é T3. Se ele tem 2 nódulos no mesmo lobo, T3. Se ele tem 2 nódulos em lobos diferentes, T4. Tá? N1 é quando o tumor está envolvendo linfonodos hilares do mesmo lado do tumor. Mediastinal do mesmo lado do tumor é N2. Mediastinal, invadiu o mediastino já é uma coisa mais avançada do que está dentro do pulmão. Hilar é N1. Mediastinal ipsilateral é N2. Infracarinal é N2. Aí hilar contra lateral, mediastinal contra lateral, hilar contra lateral, supraclavicular, bilateral, N3. Então, N1, N2, N3. Tá? Tá todo mundo rezando. Tá rezando? Não, tô rezando. N1, hilar, ipsilateral. Mediastinal, N2. Infracarinal, que é mediastinal também, N2. Hilar, mediastinal contra lateral. Hilar contra lateral. Supra-infraclavicular bilateral, N3. Então, estou com câncer de pulmão, tem um linfonodo supraclavicular do mesmo lado, N3. Beleza?
Então é bem tranquilo. Uma coisa importante que antes estadio 3 era quando o tumor invadia a pleura, era considerado 3. Hoje é metástase. Então todo tumor de pulmão com derrame pleural paraneoplásico, ou seja, você tem que documentar, porque às vezes o cara tem insuficiência cardíaca, tem um motivo para ter derrame. Ou fez um derrame parapneumônico, ou fez um TEP. Se você tem um paciente com derrame pleural, você faz lá a toracocentese e avalia células neoplásicas, tem células neoplásicas no líquido. O paciente tem um derrame pleural neoplásico. Faz uma biópsia de pleura, tem doença na pleura, isso é doença neoplásica. Então, estadiamento com doença pleural é considerado metástase, M1A. Tá? Então, isso é uma das coisas que mais cai em prova de estadiamento, entender essas coisas. O tamanho nem tanto que cai. Eles mandam você estadiar com base na invasão do mediastino da parede torácica. Invasão do mediastino é T4, invasão da parede torácica é T3. Tem derrame pleural, peraí, é neoplásico? M1. Certo? Então, como é que a gente vai tratar essa moçada? Então, vamos fazer junto. Agora vai ser o tratamento. Agora a gente vai tratar. Quimioterapia paliativa. Qual? Como é que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai fazer agora? Professor, quando é metastático, é M1. M1. M de metástase, né? Não precisa decorar o estadiamento, tá? Mas precisa entender quando ele muda, igual o câncer de colo de útero. Os tumores que tiverem lá no seu caso clínico e o tumor tem mais de 4 centímetros, todos vão receber quimioadjuvante, tá? Então, se o tumor tem mais de 4 centímetros, ele vai receber quimioadjuvante, que são estadios 1, tá? Estadios 1 com menos de 4 centímetros, cirurgia isolada, não faz mais nada. Estadio 1, tumores maiores que 4 centímetros, opera e faz quimioadjuvante, tá? Então, tumor, independente do N, ele só pode até N1, certo? Então, tumor maior que 4 centímetros igual a quimio. N1 ainda é ressecável? Sim. Então, eu opero e eu vou fazer quimioadjuvante. Se ele é N1, não depende do tamanho do 4. Se ele já é N positivo, aí ele vai precisar mesmo. Então, o T chegou a 4 centímetros, o tumor, T2, né, 4 centímetros para cima, operou, vai fazer quimioadjuvante. Se ele é um T12/N1, ele vai ter que fazer quimioadjuvante, operar, fazer quimioadjuvante. Se ele for N2, eu vou ter que fazer invasão do mediastino, fazer biópsia. Ele é N2, ele vai para radioquímica, que daí é o estádio 3. Quando ele tem linfonodo N2 positivo, ele vai para o estádio 3. E quando ele tem metástase à distância ou na pleura, estádio 4. Então, cirurgia em estádio inicial, tumor estágio 1, com menos de 4 centímetros, só opera. Tumores operáveis até N1, né, que são os tumores operáveis, ele vai fazer quimioterapia adjuvante, esquece a radioterapia, foi banida, tá, do tratamento adjuvante de câncer de pulmão. Só isolada, né, no estadio que opera, tá, a gente só faz químio nesse cenário. E no estadio, se ele tem linfonodo N2, ele já vai para o estadio 3. Se ele está no estadio 3, ele vai receber o que de tratamento definitivo? Radioquimioterapia com intervenção curativa, tá? E se ele tiver metástase à distância, aí é o tratamento sistêmico, certo? Com quimioterapia paliativa associada à imunoterapia. Não, vou fazer mais exercício, tá? Então, para aqueles pacientes metastáticos que possuem mutação driver, eu vou tratar conforme a mutação. Se é EGFR, eu vou usar osimertinib, geftinib, erlotinib, afatinib. Se é ALK, alectinib, crisodinib, ceritinib, lorlatinib, brigatinib. Se é ROS1, crisodinib, ceritinib, entrectinib, lorlatinib. Se é BRAF, dabrafenib, trametinib. Então, assim, não precisa decorar, tá, obviamente. O que vocês precisam saber do EGFR? Que existem inibidores de tirosinuclease
né? Não é o domínio de tirosina que está alterado? Então existem inibidores do domínio de tirosina que são mais efetivos do que quimioterapia. Isso cai em prova de residência que está lá dando, certo? Então vocês saberem que vocês vão ter uma entidade nos adenoscarcinomas que não estão relacionados aos pacientes tabagistas e estão relacionados a principalmente mulheres asiáticas, tem mutação nesse tal DGFR que tem tratamento direcionado para eles, que são esses IBs. Por que IBs? De internal bodies. Lembra que o receptor tem uma parte interna? Então ele tem que entrar, uma molécula pequena que tem que entrar dentro do citoplasma. Por isso que ele é internal body. Quando ele é um antibody, trastuzumab, pertuzumab, ele é um anticorpo, ele se liga na região do receptor, na parte de cima. Então esses anticorpos monoclonais, né, eles são direcionados à parte de cima do receptor. E a gente chama eles de ABs, de antibodies. Então quando você vê aí osimertinib, você sabe que é uma molécula pequena que inibe tirosina. Se ele é trastuzumab, ele é um anticorpo monoclonal que vai se ligar em receptor de superfície. Entendeu? Tranquilo, né? Gente do céu. Galera, como é que eu produzo um anticorpo monoclonal? Esse cara ganhou o prêmio Nobel. Eu pego o tumor e injeto no ratinho. O ratinho vai produzir um anticorpo? Então, vai lá, vai os plasmídeos lá para produzir o anticorpo especificamente contra o tumor. Eu vou pegar esses plasmídeos do rato e vou juntar com células de mieloma múltiplo. Vou fundir as células, né, através de polietilenglicol. Eu consigo fazer um hibridoma, ou seja, eu consigo juntar a célula do rato que produz só o anticorpo que eu quero. E por que eu junto com uma célula de mieloma múltiplo? Porque a célula de mieloma múltiplo ela não para de proliferar. Então eu vou conseguir produzir esse anticorpo em larga escala. E aí depois eu consigo isolar e purificar e eu vou ter um anticorpo direcionado contra o tumor. Né? E esse anticorpo, olha, é um antibody, ó, ele vai se ligar em receptor de superfície. Vocês vão ver denosumab, trastuzumab, todos esses ABs que vocês veem hoje, que a gente utiliza tanto em reumato, nessas nefro, são todos produzidos dessa forma, anticorpos monoclonais. Tá? As drogas inibidoras de tirosina são moléculas pequenas que internalizam e vão agir, ó, nessas regiões internas do tirosina. Ó, e o receptor é assim, ó, que legal. Quando é acionado o EGFR aqui em cima, ele é dimerizado, e aí essa região licoidal vai para dentro, quando em cima é acionado. E aí essa região fica aberta para receber o ATP. Quando o ATP gruda, sinaliza a fosforilação das moléculas abaixo. O que acontece quando eu tenho uma deleção do exon 19 desse receptor? Isso aqui vai encurtar, porque não tem aquela região que produz aquela proteína que está ali. E aí isso aqui vai ficar constitutivamente para dentro. E isso aqui vai ficar aberto e ligado o tempo todo. Por isso que essa paciente acaba desenvolvendo câncer. Aí eu consigo botar um bloqueador dentro desse buraco aqui, ó, e não deixo o ATP ligar. Compito pelo assítio do ATP, e aí o ATP não vai acionar, e aí a célula vai perder o seu driver. Entenderam? Aí no caso da entidade esse medicamento até ela morrer. Oi? Aí ela não tem que ela morrer e depois você para. Sim. Aí isso, quando ela morrer, depois você para? Não. Como assim, velho? Não, até a célula morrer. Aí, assim é assim que você determina a finalização do tratamento, por exemplo? Essa paciente, se ela estiver no cenário adjuvante, como a operosa na paciente, a gente vai usar 3 anos e parar. Se ela estiver no cenário paliativo, a gente vai tratar a vida toda. Tá? Tem uma paciente minha, tá com 6 anos e meio de uso dessa medicação. Tá? Mas o que acaba acontecendo, que é natural da vida? Algumas células já são mais resistentes ao erlotinib, ao jartinib. E aí o que vai acontecer naturalmente? Elas vão acabar vendo as mais frequentes.
Entendeu? Aí hoje a gente já está tendo a mutação da mutação, tá? Aí a gente tem vários artifícios, é muito técnico assim, né? Mas a gente já tem várias mutações que ocorrem devido ao uso do remédio. Aí depois você tem que bloquear essas mutações. É uma gato e rato, né? Vamos lá. Então, olha que interessante. Quando eu tenho histologia escamosa, eu não preciso procurar supramutações drivers, porque elas estão ligadas aos adenocarcinomas. Quando eu tenho histologia não escamosa, olha o que eu tenho que fazer, procurar as mutações. Legal, né? As mutações drivers, tem várias. Olha o que acontece quando eu coloco imunoterapia associada à quimioterapia num paciente com cenário paliativo de câncer de pulmão. Isso aqui é uma... Qual é o nome desse gráfico? Que vai... Se vocês... Esse eu tenho certeza que esse gráfico vai ser de leitura diária de vocês para a vida toda, tá? É o Kaplan-Meier, né? É a partir desse gráfico que a gente consegue falar assim, que esse remédio é melhor que aquele. Só através dessa curva que a gente consegue dizer esse remédio é melhor que esse. E a vida de vocês vai ser dizer para as pessoas que esse remédio é melhor que esse. Ou seja, a vida de vocês vai ser ler esses gráficos, tá? Aqui no começo, eu tenho 100% dos pacientes, certo? Conforme vai morrendo, vai caindo a curva, certo? Aqui eu tenho dois grupos que começaram iguais, com a mesma doença, com a mesma extensão de doença e com basicamente características clínicas iguais entre os grupos. Mesmo número de mulheres, mesmo número de estadio 4 são todos nesse caso, mas mesmo ECOG, performance status, se tiver mais cara velho de um lado e podre, ele vai morrer mais, né? Então você tem que equilibrar, que a gente chama de estratificação, tá? Você precisa estratificar os grupos para não ter viés de seleção, certo? Para que os grupos sejam uniformes e você possa fazer uma aferição adequada se o seu remédio é bom ou não. Então, para isso a gente faz uma estratificação para que os pacientes sejam randomizados de forma equivalente entre os grupos, certo? Então, um grupo fez químio com imunoterapia e o outro fez só químio, certo? E aí, o que acontece? Eu tenho que tentar entender se o risco de morrer nessa curva é melhor do que o risco de morrer nessa curva. O gráfico nos mostra, evidentemente, que era melhor para a curva de cima, né? Mas será que esse benefício é significativo? Será que o que eu estou falando é verdade? Tá? Para isso eu tenho que fazer um negócio chamado log rank test. Tá? Quando eu avalio um desfecho, que é tempo até um evento como morte, e eu estou avaliando duas drogas nesse desempenho, eu faço esse teste de log rank para encontrar a razão de risco. Ou seja, o risco de morrer nessa curva dividido pelo risco de morrer nessa curva. Se as curvas fossem juntas, o risco seria 1, certo? Então, eu preciso saber se a minha razão de risco é diferente de 1, certo? E aqui a razão de risco deu 0,49, ou seja, 51% de benefício de estar na linha azul em relação à linha vermelha. Então eu posso falar que há uma redução do risco de morte na ordem de 51% para quem faz pembrolizumab associado a químio. 51%, né, de benefício. É sensacional, né? E como é que eu vou falar se esse 51% é de fato significativo? Então, se eu pegar esse estudo e replicar ele várias vezes, a hipótese nula pode ser verdadeira em apenas 5% das vezes que eu repetir esse estudo. Que hipótese nula? Qual é a minha hipótese quando eu faço esse estudo? Que pembro seja melhor que placebo. Qual que é a hipótese nula? Placebo ser melhor que pembro. Então, se eu repetir esse estudo milhares de vezes, a chance de placebo ser melhor do que pembro tem que ser menor do que 0,05 ou 5%, certo? Então, quando eu tenho um hazard ratio como esse,
e o P, o valor de P, que é o valor de significância, for menor do que 0,05, esse hazard ratio é significativo. Essa razão de risco é significativa. Ou seja, eu posso afirmar para vocês que é melhor tomar Bendro mesmo, porque há uma redução do risco real, significativa. E é isso que define o que vocês vão fazer na vida de vocês, que é selecionar os melhores tratamentos para os pacientes de vocês com base nisso aí. Beleza? E tem que saber fazer essa leitura. Será que o P foi significativo? Quantas vezes eu vou lá numa aula da indústria, os caras querem que a gente venha com um remédio tal, né? Olha que legal a minha droga, aí você vai ver, opa, passou um intervalo de confiança. Epa, né? Aí você vai lá no Forest Plot, aqui está a linha do 1, tá vendo? Olha como esse tratamento é benéfico, cara. Está todo mundo a favor do pêndulo, certo? Se tivesse alguma coisa passando aqui, ou seja, em mais do que 5% das vezes teria a hipótese nula verdadeira. Então, nesse gráfico que é chamado Forest Plot, eu consigo avaliar o benefício do tratamento para cada subgrupo. E nisso a gente faz um teste chamado Cox Regression. E aí a gente consegue avaliar se o benefício desse tratamento também está vinculado, por exemplo, a ser homem ou mulher, né? A ter ECOG 0 ou 1, fumou ou não fumou. Então eu consigo avaliar pelo subgrupo se o benefício também teve um poder maior dentro de cada subgrupo. Para isso eu faço uma análise chamada Cox Regression para avaliar o poder que tem cada subgrupo dentro do benefício que a droga deu na sobrevida global. Então legal, né? Então, câncer de pulmão a gente associa imunoterapia com quimioterapia no cenário paliativo, certo? E isso traz benefícios, como vocês viram, certo? Esse negócio que o senhor falou, mesmo pegando aquele caso ali como exemplo, dando 51% de diferença, né? De benefício. Aí pode ser nula, por exemplo, dá 6%. Eu tenho que ficar desconfiado para aquele medicamento. Tipo, do uso dele. Não. Por exemplo, se der um hazard razoável, que a gente vê é 30%. 30% é um hazard razoável, 0,7. Tá? E aí, esses 30% de redução de risco, entre uma curva e outra, vai ter que passar por uma análise de significância, que é o valor de P. Se o valor de P mostrar que aquela redução de risco é significativa, ou seja, que ela ocorre menos do que 0,05, né? Menos de 5% das vezes o contrário seria verdadeiro, então eu considero aquela redução de 30% significativa. Então, sempre eu vou desenhar as curvas, mas desenhar as curvas não significa significância estatística. Isso aí pode ter sido, por exemplo, um viés da sua seleção, você encontrou pacientes melhores. Então, eles fazem um cálculo para avaliar se isso realmente é significativo. E o cálculo, basicamente, é como se eu fizesse esse teste inúmeras vezes com populações diferentes. Tá? E aí, se de fato é muito, muito bom, ele vai aparecer como significativo. Beleza? Então, câncer de pulmão de células não pequenas, cabe no campo de rádio, doença localizada, radioquímico, doença não cabe no campo de rádio, doença sistêmica químico e imunoterapia. Tranquilo? Existe alguma profilaxia secundária para câncer de pulmão? Oi? Primária não fumar, galera. Secundária. Raio-x de tórax não. Raio-x de tórax não aumentou a sobrevida global. Tomografia de baixa dosagem, tá? Saiu de New England, tá? Então, pacientes com uma carga tabágica específica, com uma idade específica, vão bem fazendo uma tomografia de baixa dosagem, de baixa radiação, né? Uma vez por ano, para identificação de nódulos passíveis de serem curados antes de se tornar um câncer de pulmão, provavelmente. Tá? Quem são esses pacientes, então? São pacientes com mais de 55 anos, tá? Que sejam fumantes ou que tenham parado de fumar há pelo menos 15 anos, lembra do 20? Eles têm que ter uma carga tabágica de pelo menos 20 anos maço, alguns estudos 30 anos maço, tá? Então, mais ou menos isso.
Então, existe profilaxia secundária efetiva para câncer de pulmão? Sim, através de tomografia de baixa dosagem. Deixa eu ver só o termo correto da tomografia. Low dose CT, de baixa dosagem, né? Low dose, né? Baixa dosagem. Então, o paciente tem que ter mais de 55 anos, tem que ser um tabagista importante com pelo menos 20 anos máximo, possível 30 anos máximo, alguns estudos, e ele tem que ser fumante ativo ou ter parado de fumar há menos de 15 anos, certo? Você já sabe o racional do porquê dos 15 anos, tudo, né? Da carga tabágica, a gente falou sobre tudo isso, né? Professor, essa coisa da carga tabágica, esse 20 anos máximo é mais ou menos quanto? É um maço por dia durante 20 anos. Um maço por dia durante 20 anos. O número de maços por dia vezes os exames fumados. Dá uma densidade tabágica. Beleza? Então esses pacientes fazendo isso, eles têm uma redução da mortalidade por câncer de pulmão, né? Mas vocês acham que isso aí é efetivo no Brasil? Primeiro, quantos cirurgiões de tórax existem no estado de Rondônia? Se eu começar a fazer isso aí, você acha que eu vou encontrar um monte de gente? Quem que vai operar? Eu vou fazer um caos social. Então é melhor me encontrar. Ah, é sério? É sério? Você acha que o político vai querer fazer isso aqui? Jamais. Entendeu? Nos Estados Unidos funciona, na Europa funciona, tal. Tem tomografia em qualquer canto na Europa. Vai ver se tem tomografia lá em, sei lá, Cujubim. Como é que o cara de Cujubim vai fazer? Eu tô só um lugar bom. Bom, então você tem ali um benefício em sobrevida global para aqueles pacientes que fazem. Então existe uma profilaxia secundária para câncer de pulmão. Mas em países em desenvolvimento, o custo-benefício disso é muito ruim. E além disso, a gente tem uma alta prevalência de tuberculose. Imagina quantos falsos positivos a gente vai ter. Quantas pessoas que vão abrir o tórax de graça. Né? Então no Brasil não funciona bem, cara, mas existe. E às vezes cai em prova de evidência. Tá? Tem alguma coisa que pode substituir a biópsia para a mesma eficácia? Biópsia? Você precisa do tecido, não tem jeito. Tem jeito de não. A gente faz uma coisa hoje que é a biópsia líquida, né? Eu consigo avaliar se uma pessoa tem mutação EGFR no sangue, pegando células circulantes na frente sanguínea. Porque, tipo, eu acho a paciente que ela ficou um mês internada por causa da biópsia. Não tem. Olha, não tem jeito ainda. Um dia teremos. Vamos fazer exercício? Eu vou fazer com vocês, tá? Aqui. Então, quais são os subtipos mais comuns de carcinoma broncogênico? O que é? Pequenas células e não pequenas células. Dentro dos não pequenas células, adenocarcinoma, carcinoma espinocelular, adenoescamoso e de grandes células. Certo? Como é definida a carga tabágica? Quantidade de maços de cigarro fumados por dia vezes os anos de cigarro de tabagismo, certo? A partir de qual valor passa a ter risco real de câncer de pulmão? 20 anos maço, certo? Qual é a mutação drive presente mais comumente em mulheres asiáticas e não tabagistas que está relacionada ao câncer de pulmão? Qual é o subtipo de câncer de pulmão mais relacionado a essas mutações drive? Qual é o quadro clínico da síndrome de Claude-Bernard Horner? Pletória de uma hemifase. Porque pega aqui, lembra? Pega o gânglio estrelado. Então você vai ter pletória? Não. O que é? Anidrose de uma... Anidrose, dose, enoftalmia, miose. Lembra do contrário da bala? Midríase,
Exoftalmia é o contrário, tá? Sua pra caceta, os moleques não vão beber água, né? Não vai no banheiro, só na aguinha, né? Eu não sei. Vamos lá. O que é a síndrome de Glauber-Narroda? É quando um tumor atinge o gânglio estrelado, certo? E a síndrome de pancreatoscopia? Quando o tumor invade o quê? O plexo braquial, causando uma síndrome de segundo neurônio motor. Tá? Qual que é a principal histologia desse tumor de Pancoast? Desse tumor de Pancoast que pode gerar uma síndrome de Glauber-Narroda, que pode gerar uma síndrome de pancreatoscopia? SEC. Carcinoma espinocelular é o principal causador do tumor de Pancoast, a principal histologia do tumor de Pancoast, tá? Que pode acometer o plexo braquial, causar uma síndrome de segundo motor, que pode acometer o gânglio estrelado e fazer aquela síndrome, né, da parasimpática lá que vocês viram, né? Qual é a neoplasia pulmonar mais comumente associada às síndromes paraneoplásicas? Pequena célula, gente. Lembra? Tumor neuroendócrino produz substâncias que agem à distância, né? Qual que é a síndrome neoplásica mais comum do SEC? Hipercalcemia maligna. Qual que é a mais comum do adenocarcinoma? Osteoartropatia pulmonar, né? Então, fala aí umas três que a gente conhece aí de Eaton Lambert, lembra? Que é aquela miastenia graves, parecida com a miastenia graves, contra a estrutura caos pré-sináptico. Guillain-Barré não faz muito câncer de pulmão, lembra? É um parecido com o Guillain-Barré, é o Eaton Lambert, que é o Guillain-Barré ao contrário. Miastenia graves também é descendente. O Eaton Lambert também é exato. O Eaton Lambert é muito parecido, só que a miastenia graves pega a face e o Eaton Lambert não pega a face, tá? O miastenia graves é contra a acetilcolina, receptor de acetilcolina, e o Eaton Lambert é contra o receptor de canal de cálcio pré-sináptico, certo? O que mais? A gente pode ter uma síndrome Cushing-like, né? Com a liberação de ACTH-like. PTH é a síndrome de hipercalcemia maligna, certo? E a gente tem a CIRRAD, né? Que é a secreção inapropriada do hormônio antidiurético, que causa uma hiponatremia euvolêmica, certo? Lembram disso? Beleza? Correlação entre imagem radiológica e tipo de câncer de pulmão. Os tumores mais proximais aqui, que geralmente são cavitados, qual é o subtipo histológico? SEC. Por quê? Lembra que a fumaça fica mais perto do bronco, queratinizado? Então, os tumores mais centralizados, grandes, que fazem ulceração aí no meio, que fica com essa área de necrose, é o SEC. E o adenocarcinoma, em geral, são lesões mais periféricas, que acometem paredes torácicas, causam derrame pleural, né? Então, esses casos são os adenocarcinomas mais periféricos. O outro célula, pequenas células, geralmente é um tumor central, que ele surge também dos brônquios proximais, está associado a um grande tabagista. Em geral, ele já é diagnosticado com grande quantidade de linfonodos regionais comprometidos, que é uma doença já mais proliferativa, certo? Só que tinha uma dúvida que eu não confundi um pouco. Como o senhor vai perguntar, tipo, pode ser tanto na questão ou uma banca de incidência, como que eu vou saber que ele está perguntando, como você falou agora, eu estava confundindo. Quando o senhor pergunta se é pequenas células ou não pequenas células, aí a mesma pergunta pareceu que era as classificações de pequenas células e não pequenas células. Entendeu? O subtipo. O subtipo. O subtipo histológico do câncer de pulmão. Né? Então, vai falar sobre adenocarcinoma quando fala sobre tipo histológico. Porque, na verdade,
não pequenas células é uma subdivisão que não engloba subtipo. Tá? O subtipo é adenocarcinoma, o subtipo é carcinoma espinocelular, o subtipo é tumor neuroendócrino de pequenas células. Esse é o subtipo. Tá? Mas a gente define mentalmente como não pequenas e pequenas. Entendeu? Na prova, vai falar adenocarcinoma de pulmão e você já vai saber que é um não pequenas. Vai saber que é um tumor bem diferenciado. Você vai saber que o estadiamento tem que ser por TNM. Agora, se chegar lá, carcinoma de células pequenas do pulmão, você já sabe o que é. Pequenas, neuroendócrino de pequenas células, você já sabe o que é. Então, mas não vai definir para você na prova pequenas e não pequenas. Vai estar já o subtipo. E aí, se for um tumor neuroendócrino de pequenas células, você já sabe que é um tumor de pequenas células. Se for um adenocarcinoma, você sabe que é um não pequena célula. Entendeu? Vamos fazer exercício, Exercício é bom. Correlação de imagem de fizemos. Qual é a diferença no estadiamento de câncer de pulmão de células pequenas para não pequenas? Um é TNM, que é aquela loucura, T1, T2, T3, T4, N1, N2, N3, N1, né? E o outro é doença limitada ou doença disseminada. Doença limitada cabe no campo de rádio, doença disseminada não cabe no campo de rádio. Acabou isso. Acabou. É isso. Não, na avançada é quimioterapia paliativa com imunoterapia. Na doença localizada, a gente vai fazer radioquimioterapia curativa. VNM é para não pequenos. não pequenos. Explica a diferença entre ressecabilidade e inoperabilidade. Irressecável é o tumor que não sai. Inoperável, às vezes o tumor é ressecável, mas o paciente não é operável. Isso é importante no câncer de pulmão? Sim. Então a gente precisa avaliar o estadiamento fisiológico, não só o estadiamento anatômico. Né? Então, se o paciente tem capacidade de ser operado, também é levado em consideração no estadiamento de câncer de pulmão. Beleza? Existe algum tratamento de prevenção secundária em câncer de pulmão? TC de baixa dosagem, né? Anual, em pacientes com que idade? Menor de 55 anos. Quantos de carga tabaca? Pelo menos 20 anos máximo. E se parou de fumar? Pelo menos 15 anos. Certo? Existe profilaxia primária para câncer de pulmão? Propaganda contra cigarro, né? Não fumar. Ótimo. Vocês querem fazer algumas questões de prova? Sim. Então eu vou abrir uma prova aqui, minha. A de vocês mesmo. Pode fazer. Ó, vamos fazer uma questão aqui, vamos ver se vocês são bons. Paciente, 60 anos, masculino, natural, procedente de Porto Velho, casado, evangélico, lavrador. Há 6 meses, queixa de fraqueza, perda de peso, falta de água, moderados esforços, tosse com um pouco catarro e apresentando raias de sangue e esporadicamente com coágulo. No último mês, vem apresentando piora progressiva dos sintomas, com intensificação do quadro de espinéia, atualmente aos pequenos esforços, surgimento de edema e pletora facial, cefaleia, rouquidão, turbação visual e tontura. Em relação aos antecedentes pessoais, tabagismo ativo, uma carga de 80 anos maço, negativismo, DPOC em uso de alênia e espiriva, hipertensão de losartana. Nega antecedentes familiares, exame físico, um edema e pletora facial, apresentava estado jugular bilateral, circulação colateral no tórax. Após a avaliação do oncologista no consultório, foi encaminhado para o setor de radiologia e realizou tomografia de tórax. Com contraste, identificou uma massa barilar à direita e linfonodomegalia mediastinal. Olha aí, galera. Então eu estou aqui com um paciente que tem um quadro de síndrome consultiva e uma síndrome hemoptoica. Pode ser pneumonia? Pode ser intromegulismo pulmonar? Pode, tem várias coisas, né? O cara emagrecendo, o cara com alta carga tabágica, o cara idoso, né? E aí ele apresenta um quadro clínico de edema e pletora facial. Então ele está com a cara inchada e vermelha. Ele está com dor de cabeça, está rouco, com a visão turva e tontura. O que será que ele está tendo?
Você acha que é uma síndrome de via cava leve ou já está meio punk? Está meio punk porque o que aconteceu? O cara já está começando a ter. Essa rouquidão pode ser uma lesão do ladinho recorrente, mas pode ser um engurgitamento da laringe causado pelo edema da... Opa, o cara já está tendo alteração visual, o cara já está querendo desmaiar. Tá? Então essa síndrome de via cava superior tem que ser tratada de imediato. Quando está desse jeito, a gente tem que fazer o quê? Stent. Tem que abrir a cava com stent. Quando o paciente chega com aquela síndrome de insidiosa, dá tempo de eu fazer uma biópsia e tratar o tumor e a cava. Faço a rádio, abre, acabou, passa o sangue de boa. Mas se o caso é abrupto e está com sintomas assim neurológicos, eu tenho que fazer stent para garantir o fluxo e depois eu trato o tumor. Beleza? Ele faz uso de alenia, formoterol com budesonida, tensão pneumo. Para que um cara de DPOC vai usar corticoide inalatório? Pô, ele tem uma destruição brônquica, do epitélio brônquico, uma inflamação crônica do brônquio, certo? Então o corticoide tópico vai restaurar essa inflamação, melhorar esse quadro inflamatório pulmonar, certo? E por que ele usa broncodilatador junto? Porque a via aérea danificada fica reativa. Então você usa um broncodilatador e um anti-inflamatório corticoide para desinflamar o bronco e para deixar ele aberto, para o cara conseguir respirar e melhorar a performance do dia a dia do cara, certo? Beleza. Qual é o diagnóstico sindrômico em questão? Síndrome da via cava superior. Destaque alguma característica clínica da síndrome. Olha lá, você tem a circulação colateral no tórax do paciente, a estase jugular bilateral, porque não está descendo o sangue, né? Tem a pletora facial, tem o edema facial. Quais tumores estão mais frequentemente envolvidos com esta síndrome? Não pequenas células em geral. Pode ter linfoma envolvido com isso? Pode. Né? Pode ter metástase carcinoma de mama para mamar interna? Pode. Pode ter tumores germinativos, como o seminoma de mediastino? Pode também. Tá? Pode ter um timoma de mediastino fazendo isso? Pode também. Pode? O não pequenas células ele é o mais frequente em número. Mas aí não de pequenas células. O de pequenas células também causa, mas o mais frequente quem é? Porque quem é mais frequente? Não, mas eu estou falando desse caso específico do paciente. Esse paciente não sei, porque não tem biópsia. Mas assim, pela... Não tem como você saber. Professor. Só a biópsia para saber o que é. Mas essa síndrome de via cava superior está mais relacionada a... Não. Não. Está mais relacionado ao não pequenas. Olha só. O câncer de pequenas células causa mais síndrome de via cava superior. Mas o não pequena célula causa mais. Por quê? Porque tem mais. Você entendeu? Aí você olha para esse caso. Ah, não, eu acho que esse cara é pequenas. Né? Como você acha? Como assim acha? Cadê a biópsia? Se for não pequenas. É mais comum isso aí ser não pequenas ou pequenas? Não pequenas. Entendeu? Professor, se eu colocasse SEC, eu estaria errado? Sim. Porque você não sabe. Se for adeno, vai saber. Se for uma pequena célula. Porque eu percebi essa questão da periferia e sempre... Mas isso aí é uma topografia. Não significa que 100% dos casos vai ser. Você só vai conseguir definir um tratamento com base na biópsia. Por isso que eu falei para vocês, como é que vocês definem a oncologia dentro de vocês? Biologia do tumor. Dá para saber a biologia do tumor pela imagem? Biologia do tumor, extensão da doença diagnóstico e capacidade funcional do paciente receber o tratamento. Então, sempre, em todos os casos, olha isso antes de começar a tratar. Querem que eu trate, mas espera, qual que é a biologia? Qual que é a extensão da doença? Qual que é a capacidade do paciente receber? Aí eu consigo pensar o que eu consigo fazer. Se não precisar, essa questão não te dá isso, aí você já começa a falar, peraí, deve ser uma questão pedindo algum estadiamento. Que não quer que eu comece a tratar, não está dando recurso para que eu consiga tratar direito. Beleza? E professor, então os dois fazem essa síndrome da via cava superior? Até rapaz. Onde que fica o SEC de pulmão? Proximal. Onde que fica o outro céu de pulmão? Proximal também.
Entendeu? Os dois são proximais. Certo? Os dois são relacionados a grandes tabagistas. Então, é meio parecido. Como é que eu consigo defini-los? Biópsia. Entendeu? Por isso que para encaminhar paciente para o hospital do amor só pode com biópsia. Como é que a gente vai trabalhar? Entendeu? Olha lá, moça, que vocês viram. A, B, C, D, E escrita lá para vocês verem. Qual é o tumor mais frequentemente envolvido na síndrome em questão? Não pequenas células, também pode ser o pequenas células em segundo colocado, pode ser um linfoma em terceiro colocado, pode ser um carcinoma mamário metastático para a cadeia mamária interna metastático, pode ser um tumor seminoma de mediastino, pode ser também um timoma. Tá? Quais são os principais sítios de metástase de pulmão? Fígado, osso, cérebro e adrenal. Cite uma medida profilática primária em câncer de pulmão. Beleza. Opa, tem cola de útero aqui. Professor. A cola de vocês viram aqui, né? Professor. Oi. Volta naquela questão lá, por favor. Vai. Nessa mesma pergunta aí, tirando aquela dúvida minha, quais tumores estão mais frequentes envolvidos na síndrome? O senhor respondeu não pequenas células. Qual subtipo seria melhor escrever, né? Foi meio na zoada aí, né? Mas quais os subtipos histológicos mais frequentemente envolvidos? Se você falar quais os tumores, aí você colocaria câncer de pulmão, né? Não está errado, entendeu? Agora, qual o subtipo histológico de câncer de pulmão mais frequente? Aí, por exemplo, não pequenas células. Aí qual é o principal de não pequenas células? Se eu colocasse esse principal, também estaria certo. Sim. Cara, eu não entendo muito assim, sabe? Quando eu vi que a coisa está pro lado certo, mesmo que vocês respondem o negócio tem que... Vamos lá. Olha lá. Paciente nipônica, 32 anos, sem história prévia de tabagismo, com diagnóstico de câncer de pulmão metastático no sistema nervoso central. Qual é a melhor alternativa que identifica o possível gene mutável e o principal subtipo histológico envolvido nesses casos? Alto, carcinoma espinocelular, PGFR, adenocarcinoma, BRAF, olha só o que vocês sabem, mas lê tudo, gente, não vai assim na prova. Lê tudo, fala, o céu não é, pô. O céu não é mais frequente em meninas nipônicas, se não tabagistas. Eu sou dos tabagistas filhos da puta, fumam muito. Quais são os carcinomas espinocelular? É de tabagista, não é de não tabagista. Então quais seriam os aqui? Adenocarcinoma. BRAF, mais frequente? Não, é GFR. Entendeu? Resolvam as questões sempre assim, tá? Usando conhecimento e excluindo, não indo direto porque vocês caem muito rápido. Esse rolo de célula pequenas células, que parece uma... Eu não sei porque acho que o patologista passa fome, tudo tem nome de comida, assim, sabe? Parece aveia, parece grãos de aveia. Aí, ou de célula. Células de aveia. Beleza. Olha lá, tumores malignos de pulmão localizados mais periféricos e que por essa razão são descobertos acidentalmente como lesão periférica na radiologia de tórax. Muitas vezes, em razão da invasão de parede torácica ou pleura, podem apresentar dor torácica e derrame pleural. Carcinoma espinocelular, ou de céu, adenocarcinoma, carcinoma papila, vocês sabem as coisas, né? Um paciente foi diagnosticado com neoplasia pulmonar em lobo superior esquerdo. Sofria também derrame pleural esquerdo volumoso. Foram realizadas drenagem pleural e análise histológica do líquido coletado, se identificaram células neoplásicas. Frente ao caso, posso dizer que a doença se encontra no estágio? O que eu falei da pleura, quando as células neoplásicas são vistas na pleura, o tumor é metastático.
Tumor metastático estadio 4. Estadio 1 de câncer de pulmão, o tumor não tem nem linfonodo positivo nem tamanho, menos de 4 centímetros. Agora, aqueles tumores até T1, T2, N1 são os tumores que vão ser operados e vão receber quimioterapia adjuvante. Agora, esses tumores N2 já são tumores localmente avançados, são tumorizados no estádio 3 e vão receber o quê? Radioquimioterapia definitiva. E os tumores com metástase à distância, e a pleura é um sítio, que quando confirmado é um sítio, estádio 4. Certo? Fácil, gente. Mano. Expliquei isso. Deu para entender, entendeu? Tá? Então, assim, é bem de boa, tá? Não se assustem, câncer de pulmão, cuidado, você fazer exercício, tá? Não vai ser difícil a prova, vai ser bem de boa. E tem que pensar, obviamente, mas não vai ser difícil, tá? E é isso, boa sorte. Se eu tiver avançado, se eu ficar do TNM para vermelho, então o TNM, na verdade, você não precisa decorar o TNM, né? Você precisa entender os pontos de mudança. Então o estádio 1, né? O T1 lá dos bichinhos, T1N0, T2N0, né? O tumor que tiver menos de 4 centímetros vai operar. O tumor tem menos de 4 centímetros na peça, operou, o tumor tem mais de 4 centímetros, vai receber químio. Tinha um linfonodo positivo aqui, cadeia hilar e lateral, quimioterapia adjuvante. O tumor é de cadeia M2, confirmado, biopsiado, não opera, radioquimioterapia. Então, esses tumores são considerados estádio 3, que tem linfonodo mediastinal comprometido, estádio 3. Tá? E aí, quando o tumor tem metástase à distância de 4, faz químio com imunoterapia. Tá? Então não tem segredo. Isso eu não vou botar numa questão, eu vou botar igual eu botei esse estadiamento aqui do câncer de pulmão. Como é que você trataria esse paciente? Com derrame pleural, positivo para sanar as neoplasias. Químio com imuno. Por que químio com rádio, gente? Não é isso, gente. Se a doença é localizada no pulmão, tá? Você faz radioquímio. Agora, se a doença é fora do pulmão, como metastático, você vai fazer radioquimioterapia? Entendeu? Pequenas células, doença localizada. Aí você faz radioquímio porque ela cai no campo de rádio. Aquelas que extrapolam no campo de radioterapia, você tratar como doença sistêmica. E imuno. Beleza? Vira cá. Mas só para quem estava aqui hoje? Não é possível que a professora se mantenha na mala dela. Vai se ferrar. Eu também sou a primeira que eu faltei. E vai ter feito esse paciente para você, mas mais uma coisa melhor você nunca vai tratar um a um. O cara vai lá, tinha lá, por exemplo, na biópsia inicial, que era aí ele vai lá e vai fazer porque o tumor estava lá nível 3, aí pô, fazer cone, fez o cone, vai pra onde isso? Não, é patologista. Aí o patologista olha a peça, não é uma passadinha linear, é invasora. Quanto de invasora? 3 milímetros. Precisa fazer mais alguma coisa? Não, porque o cone já trata. O cone com margem, está tratado. Agora, chegou para mim uma paciente, biopsiei lá, 1 a 1 na biópsia. Você vai submeter lá um cone para tratar esse homem? Você vai fazer o tratamento contra aquela entidade. Agora, se veio um cone com ar invasor americano, que tipo vai ser? A gente ainda não sabe, mas é sem maneira.
Mas assim, final de semana? É, sim. É, não tem como você nascer no meio da semana. Não, ela vai repetir a citologia após o Você pode entender uma coisa. Eu não estudei. Só pra estudei com a estrutura da cirurgia é muito simples. Então, a Vertaineis, que é o Piver 3, qual que é a diferença? Você vai tirar todo o parámetro, metade da vagina e os linfonodos. Na Piver 2, você vai fazer uma cirurgia menor, você vai pegar só o parámetro proximal. Não é esse não, desenho? Não, isso aqui é estadiamento. É o estadiamento. É estadiamento, tá? E aí, então, você vai pegar só o parámetro proximal, o terço superior, deixa eu fazer um desenho, vai dar para explicar isso. Não, então, o parámetro está aqui na lateral, né? Então, se você tiver que tirar o parámetro lá na parede pélvica e metade da vagina, é a Vertaineis, que a gente chama de Piver 3. Mas eu posso fazer para um tumor menor, eu posso fazer um Piver 2, que é pegar o parámetro bilateral e o terço superior da vagina e tirar o útero e fazer a linfadenese. Piver 2, tá? O Piver 1 é a esterectomia simples, que é só tirar o útero, não tira o terço superior da vagina, não tira parámetro, não tira nada. Por exemplo, eu tenho um tumor 1A2 numa senhora que não precisa preservar, faz um Piver 1. Você entendeu? Você pode repetir o que ele faz? Ele tira o quê? O quê? Tira Grave. Não, mas eu só sei ver o negocinho, gente. Olha ali, ó, tem uma tabelinha de 1, 2 e 3 e tá escrito assim certinho. É só, mas assim, leiam, entendeu? Vai lá, dá uma olhadinha, vê o desenho, professor, capta assim, puta, esse é o desenho, isso aqui eu posso fazer dá uma isso. olhada nesse aqui, ó. O quê? Vê se tá, igual o senhor tá falando, ó. 1 a 1, Aí, ó. PV1, 1 a 2. Isso. Sim. Isso. Tá perfeito isso aqui tá perfeito. Pro 2 agora é o. não, isso é um capítulo de um livro. Sem prole completa. Na verdade, assim, sem prole completa. O paciente com desejo de engravidar, né? Traquerectomia e tal. Perfeito. É daquele capítulo lá que você mandou lá? É isso, cara. Lembra que eu falei pra vocês que 2 a 1 tem gente que faz ainda, mas que a gente não recomenda porque todas as pacientes vão ter que ser submetidas a rádio e os desfechos são semelhantes. Então, isso aqui pode cair em prova de residência. Já falei pra vocês, pode cair em prova de residência. Mas o ideal daqui é de fazer rádio e químio, tá? Qualquer lugar do Brasil vai fazer o que aqui? Rádio e químio, tá? Mas prova de residência, às vezes, o da mãe bota lá, você poderia fazer. B1 e B2 faz rádio químico também. 1B2 e 2A1 fazem radioquímio, tá? Porque eles são tumores que já extrapolam os limites do órgão, tá? Do colo uterino, certo? Tá de boa, galerinha, vocês vão arrebentar. Professor, só outra dúvida aqui em relação à prevenção. Sim. Primária, camisinha e vacina, certo? Isso. Aí secundária é a tríade. Não, primária, cabide de vacina, tá? Aí E a secundária é a tríade. é o Papa Nicolau. Papa Nicolau, colposcopia. Não. A prevenção, o exame preventivo, ele é um exame de triagem. A colposcopia não é um exame de triagem, já foi feita a triagem. Então, o exame de prevenção é a triagem, que é o Papa Nicolau. Aí colposcopia e... A colposcopia são exames complementares para aqueles pacientes que são descobertos na triagem, tá? É a mesma coisa que eu falasse que, por exemplo, para câncer coloretal a gente faz colonoscopia a cada 10 anos, tá? Uma a cada 10 anos a partir dos 45 anos de idade. Então, a profilaxia secundária é o quê? Colonoscopia. Aí a biópsia que é feita quando descobre, não é profilaxia. A profilaxia é o exame de triagem. E no caso de câncer coloretal é a colono. No caso de câncer de colo de útero é o Papa Nicolau. Entendeu? E a gente chama isso de profilaxia secundária. Isso aí. Tá top. Obrigado, Vai tirar 10. Cada foto é 10. Tá tendo aquele capítulo de classe. Vou para livro não. Tem tempo de pergunta. Quem me falou isso? Que ele melhorou a resposta?